Boa noite a todos. Que bom que hoje eu conheço todos os rostinhos. Nem vou perguntar se tem alguém pela primeira vez. Que bom estarmos aqui para nossa reunião semanal de sexta-feira, com esse friozinho, com certeza. Essas mensagens que receberemos hoje vai aquecer nossos corações. Vai ser muito bom. Então, eu vou pedir, assim, todos verifiquem se desligaram os celulares ou se colocaram para vibrar. Vocês já sabem mais, né? Nunca é demais repetir, não? Aqueles que desejarem aquela cartilha para fazer o Evangelho no lar, que é muito importante que a gente faça o Evangelho no lar. É um fortalecimento que temos em nossos lares. Lembrar também da campanha do copinho, para a gente não ficar usando os descartáveis. E hoje nós temos como tema Bem-aventurados os que são misericordiosos. E quem vai falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente fazer uma reflexão é a Cris, a nossa Cris, a Cristiane Pedrosa. Mas antes, a Maria vai ler uma página de preparação para que nós já fiquemos assim, naquela ambiência. E a seguir, eu farei a prece e a Cris vai nos trazer o seu estudo. Boa noite. Pelo Espírito de Emmanuel, livro Caminho, Verdade e Vida. O companheiro. Não devia tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Jesus, Mateus, capítulo 18, versículo 33. Em qualquer parte, não pode o homem agir isoladamente. Em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres, no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia de uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos. Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Graças a Deus, graças a Jesus, Senhor, amado Mestre, estamos aqui reunidos para que em Teu nome possamos refletir um pouco mais, Senhor, nas Tuas palavras. Agradecidos também estamos a esses trabalhadores da espiritualidade amiga, aos mentores da casa, aos nossos mentores, que
nos amparam, nos protegem, nos auxiliam em todos os momentos de nossa existência. Rogamos, Senhor, envolva-nos aqui com as tuas bênçãos, envolva os irmãos que aqui ainda estão por chegar e aqueles que aqui não puderem chegar por algum motivo. Envolva, Senhor, a nossa irmã Cristiane, para que ela nos passe os frutos dos seus estudos e nós, nos dois planos da vida, possamos, Senhor, entender, apreender, refletir e vivenciar tudo aquilo que nos for trazido. E assim, pedimos a tua licença para darmos por iniciado a reflexão da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Cris. Maria, fica à vontade, se você quiser ficar, se você quiser sentar lá. Boa noite a todos. Então a gente continua falando das bem-aventuranças, né? Que é esse texto maravilhoso que fala da passagem de Jesus conosco e desses ensinamentos tão sublimes que ele deixou para a gente, que nos fazem pensar tanto. E no capítulo do Evangelho, que é capítulo 11, não é isso? Não, 10, desculpem. É o capítulo 10. Ele começa intitulado assim, perdoai para que Deus vos perdoe. E aí vem com as citações da Bíblia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Se perdoardes aos homens, o primeiro trecho está em Mateus 5, que é um trecho do Sermão do Monte, e o segundo diz assim: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Esse já é o capítulo 6 também do Evangelho de Mateus. Aí eu fiquei pensando assim, né? Caramba, parece que é uma troca, né? Eu tenho que dar alguma coisa para eu conseguir algo em troca, uma barganha talvez. Mas espírita faz barganha com Deus, né? Eu fiquei pensando, como é que eu explico isso? Como é que eu vou exemplificar essa questão de que a misericórdia, ela é algo que acontece na relação com o outro e eu mudo a minha vibração de tal forma que eu consigo perceber o auxílio que está em torno de mim. Aí eu pensei, nada melhor para isso do que uma fábula. Uma fábula que eu estava até estudando essa semana na escola, porque eu estava falando com as crianças de fábula, vejam vocês. Vocês já ouviram falar da fábula do leão e o ratinho? Vocês vão entender que tem tudo a ver com a misericórdia. O leão estava lá, depois de se empanturrar de comida, tirando uma soneca. E aí aparece um ratinho do campo muito bagunceiro, que acorda ele. O leão acorda como? Cheio de raiva do rato, né? Eu, leão, rei da floresta, esse rato tá pensando o quê? Vai me acordar assim? Pegou, prendeu o rato no patão dele, falou assim pro rato: vou acabar com você. O rato: não, seu leão, por favor, não faz isso comigo, não. Olha, eu prometo pro senhor que se o senhor me soltar, um dia eu ainda te ajudo, leão.
Eu sou o maioral, o rei da floresta. Como assim um reles ratinho como você vai me ajudar? Mas tá bom, eu estou muito misericordioso hoje, estou de boa vontade, vou te soltar. Passaram-se alguns dias e o leão estava lá andando pela floresta, bem belo e faceiro, como todo rei leão anda, né? Se sentindo tal. Quando, de repente, não mais do que de repente, ele pisa numa armadilha. Uma dessas armadilhas que prendem a gente sobe assim numa rede, né? E ele se debatia, mas ele não conseguiu se soltar. Adivinha quem estava passando perto? O ratinho. Mas não é que o ratinho foi lá, roeu a corda e ó, o leão se soltou. O leão virou para ele e falou assim: nossa, nunca pensei que você podia me ajudar. Mas não é que você me ajudou mesmo? E aí construíram uma relação de respeito e de amizade, né? E a fábula fala exatamente disso, né? Você não sabe de que tipo de ajuda você vai precisar, você não sabe de onde a ajuda vem. Mas se você tece redes de amizade, de carinho ao longo do mundo, da sua vivência no mundo, parece que ela brota da onde você menos espera. Porque você cria em torno de si uma rede de amizades, né? E favorece com que a misericórdia possa chegar até você. Então você cria um ambiente propício para que ela aconteça ao seu redor. Não é uma barganha. É uma mudança de ambiência. É uma possibilidade de ampliar a nossa visão de mundo, enxergando que cada um tem seu valor. E todo mundo pode nos ajudar. Assim como nós podemos ajudar a todos aqueles que caminham conosco. Mas o que é misericórdia? Misericórdia vem de duas palavras: miséria e coração. Então a misericórdia ela dá conta de que o nosso coração se debruça em torno, a favor, melhor dizendo, o nosso coração se debruça a favor da miséria que existe por aí, ou seja, das dores do mundo, né? E ela vai falar a respeito de confiança, de perdão, de benevolência, de boa vontade. E tudo aquilo que a gente liga aqui na Terra, a gente liga também no céu e vice-versa. No próprio Evangelho isso vai estar dito. Então o que a gente percebe? Que tem várias leis aí que dão conta da nossa necessidade de entender, por exemplo, a partir das leis naturais, a gente já pode começar falando da lei de sociedade, né? Vocês já viram alguém viver sozinho, isolado no mundo? Dá para viver? Alguém plantou o arroz que você come, foi outro lá e colheu, outro transportou, ensacou, até que chegasse no mercado que você pudesse comprar. Quer dizer, a gente está, por mais isolado que a gente esteja, a gente está imerso numa rede de relações. E a misericórdia dá conta disso, que a gente, dentro dessa rede, dessa lei de sociedade, a gente precisa tecer relações de misericórdia uns com os outros. Porque vamos combinar, ninguém aqui é perfeito. A gente tem muitos defeitos, é difícil conviver com a gente. Tanto quanto a gente acha difícil conviver com o outro, né? A toalha em cima da cama, aquela louça, você acabou de lavar a louça, aí vai o outro lá e bota aquele copo sujo lá na pia. Então, essa misericórdia a gente vai tecendo exatamente nessa relação de cooperação, de se colocar no lugar do outro, de entender as angústias, de poder compreender, né, como companheiros de jornada que somos, aquilo que a gente pode fazer para minorar o sofrimento,
para minorar as dores, as angústias, os problemas. Né? O que eu posso fazer para facilitar a vida de quem caminha comigo? Isso é misericórdia. É misericórdia também quando eu lembro que, por mais problemática que a pessoa seja, ela, assim como eu, é filho de Deus. Está em aprendizado. E porque a gente é espírita, a gente acredita que um dia essa pessoa vai despertar e vai entender qual é a verdadeira relação dela com a vida. Qual é a verdadeira necessidade, né, de se melhorar. Então, todo mundo um dia vai entender o que veio fazer aqui. Essa misericórdia, ela vai santificar os laços que a gente tece na vida, esses laços de amizade. E vai transformar cada um que a gente vê como obstáculo em oportunidade de crescimento, na medida que a gente tem a oportunidade, a partir dessa compreensão do que é a misericórdia, de aprender a amar, de aprender a acolher e de aprender a se transformar. Ao invés de eu começar pelo Evangelho, eu vou começar com esse livro aqui, que é o Primícias do Reino, que é um livro que a tia Nilza me indicou uma vez e que é maravilhoso. Se vocês não leram, leiam. E a Amélia Rodrigues, pelas mãos do Divaldo Pereira Franco, ela vai contar todo o Sermão do Monte de forma poética. Ela vai descrever o ambiente, a luminosidade, o vento batendo nos cabelos de Jesus. E quando ela vai falar de bem-aventurados os misericordiosos, ela vai dizer assim: de repente, um silêncio equilibrado faz com que toda a multidão fique serena. Jesus é o hífen de luz entre os mundos em litígio, o espiritual e o material. Jesus, então, é o que une ambos os mundos, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. As criaturas na montanha cercam-se umas das outras, entreolham-se, identificam-se, envolvendo todos num expressivo olhar de compaixão e entendimento. E é quando Jesus elucida: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão também a misericórdia. A misericórdia que se doa é luz que se atira no próprio caminho. É o amor que se dilata pela trilha onde todos seguem. Então, quando eu ilumino o caminho do outro, eu estou iluminando o caminho de quem? O meu próprio. Eu aprendo a ser bom, eu aprendo a me melhorar agindo no bem. Eu não tenho como esperar ser uma pessoa boa para fazer o bem, percebe? É fazendo que eu aprendo. É caindo da bicicleta que eu aprendo a me equilibrar. Se eu for esperar aprender a andar de bicicleta para subir na bicicleta para andar, eu simplesmente não aprendo. E é claro, ela vai descrever a Terra como é hoje ainda. A Terra é um vulcão de ódios. E o crime parece um gás letal que envenena ou enlouquece. A guerra é hidra cruenta, sempre presente. Hidra é um animal mitológico, né? Que cada vez que você tenta cortar a cabeça dela, duas nascem no lugar. Então, ele está fazendo aqui
ela está fazendo aqui uma referência que, por mais que a gente tente acabar com a guerra, parece que ela não acaba nunca, ela só piora. Né? Em pleno 2025, pós-pandemia, quando a gente pensou que após a pandemia não haveriam mais guerras, que o mundo fosse começar a se regenerar de todas as formas possíveis, a gente se depara com uma guerra na Europa. E a gente continua orando pela paz. O senhor faz um trabalho lindo, né, Nilson? Todas as terças-feiras de manhã, né? Às 9 da manhã, pelo canal do YouTube. Viver cada um para si é filosofia chã de expansão fácil. O que ela está falando aqui? Se a gente vive só para a gente mesmo, no isolamento, lembra que a gente estava falando do isolamento? Né? Essa é uma filosofia rasa. Ninguém vive só para si. É ilusão. Não dá para se isolar do mundo. No entanto, só a piedade redime o criminoso, assim como a reeducação capacita para a vida. Quer dizer, só a piedade vai favorecer com que a gente ajude alguém que está em débito com a justiça, que é reconhecidamente criminoso, a se redimir. Tem uma passagem do Libertação do André Luiz, onde ele está num consultório médico e nesse momento ele está vendo a ambiência pelo lado espiritual e tem um senhorzinho lá que ele está sendo assediado por muitos espíritos, ele está muito doente. E aí o mentor vai conversar com o André e vai explicar para ele: você está vendo aquele senhor ali? Ele era cruel, ele foi um chefe autoritário, ele não sabia conversar com as pessoas. Esse assédio todo que você está vendo em torno dele são de pessoas que se sentiram maltratadas por ele. André, é preciso suavizar a verdade com algodão da ternura. Ou seja, a misericórdia dá conta de que quando eu vejo que alguém tem uma falha que precisa ser corrigida, que precisa ser apontada, eu não devo simplesmente apontar essa falha na frente de todo mundo, gritando, por mais que essa falha seja verdadeira. A misericórdia dá conta de que primeiro eu devo chamar essa pessoa à parte, conversar com ela, descrever a necessidade de que ela se reequilibre. Se eu não conseguir reequilibrar ela sozinha, aí eu vou chamar mais 2 pessoas que ela respeita. A gente vai tentar fazer isso de forma discreta, não enfiando o dedo na ferida, nem gritando na frente de todo mundo. Quem aqui não lembra de um caso onde fez uma arte que a sua mãe gritou com você na frente dos outros? Né? A gente fica envergonhado de lembrar até hoje, talvez. Eu lembro da mamãe fazendo isso comigo e não era agradável. Mas, assim, a gente entende hoje que esses nossos amores, ao nos educar, muitas vezes, perdiam a paciência, não é verdade? Porque a gente era bastante arteiro, né, Ricardo? A gente era bastante arteiro. E aí, ele vai dizer exatamente que a misericórdia é o antídoto do ódio, a voz da inteligência que dialoga e vence o instinto. Então, se você está cheio de um instinto de brigar, de bater boca, quando chega alguém misericordioso perto de você, isso já vai serenando. Se a pessoa chega com calma, te atende com atenção, conversa com você de forma serena, tentando te fazer ver, acaba que isso vai apaziguando o teu coração, vai acerenando, né? E você consegue ouvir muito melhor do que se outra pessoa chega gritando e apontando suas falhas. A misericórdia do Pai
concede a oportunidade do renascimento no reduto do crime para reabilitação. Está falando de reencarnação, né? Está falando da nossa necessidade de retornar para aprender como é que a gente resolve os problemas que a gente mesmo causou. E muitas vezes na nossa família a gente se sente assim, caramba, o que eu vim fazer aqui? Esse pessoal parece que não tem nada a ver comigo, né? Você veio exatamente vivenciar isso que parece um obstáculo, mas na verdade é uma oportunidade para você resgatar aqueles que talvez você mesma tenha empurrado para o erro. E continua Amélia Rodrigues. Perdão, que é ato de nobilitação, ou seja, que é um ato nobre, que é uma moeda de engrandecimento, é intransferível. Perdoar de verdade te torna nobre, te torna melhor, faz com que você consiga verdadeiramente se transformar. E mais, misericórdia, que é amor, socorre e ajuda sem descanso. E nós também alcançaremos a misericórdia. É uma sugestão de leitura maravilhosa do texto na íntegra. Para quem não conhece, eu indico. E aí, isso tudo que a gente leu aqui, a gente vai ver também no texto do Evangelho, né? A outra referência no início do capítulo é a conversa de Pedro com Jesus, quando Pedro pergunta quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes está bom? E aí Jesus responde, não te digo que 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Nossa, tem que perdoar isso tudo, né? E aí a gente fica tentando entender ainda como é que a gente vai perdoar tanto. E o que seria perdoar? Perdoar é deixar-se ferir sistematicamente numa relação abusiva? Ou será que perdoar, né, é simplesmente não carregar o ressentimento consigo e não ficar ressentindo um ato que te fez mal? E nesse mesmo processo se protegendo para que a pessoa não te fira sistematicamente, né? Porque a gente precisa se amar para poder ter algum amor para dar também. E aí vem um comentário. A misericórdia é o complemento da mansuetude, ou seja, da mansidão que a gente estava falando no capítulo anterior, dos mansos e dos pacíficos, né? Então, da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e nem pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Por esquecimento, a gente não está falando aqui que você passou por um processo de demência senil e que você não sabe mais o que aconteceu. Esquecimento é quando você não ressente. O que é ressentimento? Eu gosto muito do Rossandro contando isso, né? Do ressentimento. Bernardo, depois você me conta se você gostou e se você entendeu o que é ressentimento, tá? Imagina que você está num ônibus cheio, né? E alguém passa mal e vomita em cima de você. Horrível, né? Horrível. Agora imagina que, não satisfeito da pessoa ter vomitado em cima de você, você pegou isso e guardou num potinho daqueles tapioé. Você guardou num potinho. Você chegou num lugar qualquer, e aí você botou, caramba, estava no ônibus, fulano vomitou em mim, foi horrível, foi ruim, não foi bom. Desabafou e passou, vida que segue. Mas o ressentido, o que ele faz?
Toda vez que ele lembra da situação, ele pega o potinho, abre o potinho. Ele pega o potinho e ele vai sentir de novo. Vai lá olhar o que aconteceu. Imagina isso depois de 3 anos. Nossa! É uma cultura de bactéria e tanto, né? O fedor já piorou e muito. Então, a gente precisa parar de ressentir. Já sentiu uma vez, tá bom, foi ruim, agora larga de mão. Ressignifica. Não vai ficar sentindo de novo. É fácil virar essa chave? Não. Às vezes tem coisas que magoam e que ferem bastante. Né? E como é que faz para resolver? Tem que buscar. Desabafar, tem que buscar, né, superar. Mas principalmente tem que cuidar de você. Vai adiantar estar sentindo aquela coisa horrível de novo e de novo? Daqui a pouco eu vou lá abrir o pote de novo para ver? Não. Vai te fazer mal. Larga disso. Né? E aí ele explica aqui, ó, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O ódio e o rancor vão adoecer quem? Você ou o outro? É a gente que fica doente. De guardar e de ficar sentindo esse negócio de novo. Caramba! Faz mal. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Então, quando eu deixo passar, ressignifico e sigo adiante, aí é que está a chave do negócio da misericórdia. Entendeu? Porque eu não me prendi naquilo que é nocivo. Né? A gente sendo espírita, a gente lembra que o que a gente pensa, a gente cria. Então, a gente cria uma atmosfera em torno da gente mesmo. Imagina você. De pensamentos forma. Eu penso e aquilo fica que nem os balõezinhos assim, ó, de história em quadrinhos em torno de mim. Percebe? Imagens, né? Nuvenzinhas, cobras e lagartos. Imagina a atmosfera que está em torno de você. Quando você consegue liberar o perdão, isso faz com que você fique com uma atmosfera em torno de si que aceita receber boas vibrações. Sabe onde é que a gente percebe isso? Lá na sala de passe. A pessoa que é extremamente ressentida, que é está extremamente machucada, ela está tão fechada que a gente tenta aplicar o passe, né? As vibrações fazem assim, ó. Não penetra, não vai, não adianta. E às vezes bate e volta. Não entra. Né? Você cria uma coraça assim, ó. Bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão misericórdia. Como é que você vai receber se você se fechou nessa caixa de negatividade? E aí ele continua descrevendo, né? Lembra que a gente estava falando daquele que perdoa e daquele que guarda o ódio e o rancor? Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. Aqueles personagens, né? Ó vida, ó Deus, ó azar, é a uruca, sabe? Você chega perto e fala assim, ih, lá vem, nossa, né? Tá rindo, né, Kátia? Lembrando de alguém, né? A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Dá até gosto, parece até... Ai, me deu um abraço, fiquei até mais calma. Que delícia conversar com essa pessoa, me fez um bem.
E aí continua Kardec no Evangelho: infeliz daquele que diz eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aí agora ele vai explicar que tem 2 maneiras de perdoar. Delicado isso. Tem aquele que perdoa e faz alarde, olha só. Eu te perdoei, tá, Nilza? Eu sou tão boa, gente, vocês estão vendo como eu sou boa, perdoei a Nilza. Tá, Nilza? Eu te perdoando. Quer dizer, é o que perdoa para se promover. Quer perdoar de fato? Não. Às vezes perdoa e fica falando para todo mundo: olha, ela pisou no meu pé, mas eu sou muito boa. Falei para ela: tá, tudo bem. Né? E tem o que perdoa de verdade, sem alarde. Quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Diz aqui: se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, até para você perdoar, você precisa pensar assim: eu estou perdoando, mas eu estou perdoando de coração? É porque eu quero perdoar? E se eu ainda não conseguir perdoar completamente, que caminho eu devo trilhar para melhorar isso? De que forma? Eu lembro uma história que está lá nos lindos casos de Chico Xavier, que conta a história do Chico com o cachorro. É uma história relativamente muito contada, mas eu acho que vale a pena porque dá conta do quanto essa misericórdia nos faz bem. E aí por isso que ela é via de mão dupla. Chico tinha um cachorrinho que ficou doente, né? E ele chegava tarde em casa e ainda tinha que limpar o cachorro, medicar o cachorro, limpar a ferida, limpar o ambiente, ia dormir mais tarde ainda. Depois ele ia trabalhar muito cedo e o cachorro às vezes não deixava ele dormir chorando de dor. E uma vizinha se compadeceu dessa situação. E o que ela fez? Deu veneno para o cachorro. E o Chico descobriu que ela deu veneno para o cachorro. Ele adorava aquele cachorro. Ele ficou como? Ressentido. Ficou com raiva dela. O cachorrinho era dele, ele não pediu para ela interferir. Né? E é um dos problemas, né? Às vezes a pessoa quer ajudar, mas interfere em algo que não lhe cabe. A gente precisa aprender a perguntar para o outro se ele precisa de ajuda e se a gente pode, né? Como é que a gente pode ajudar, né? Mas Emmanuel conversou com ele e falou: olha só, não está dando. Tem uma nódoa no seu coração. A gente não está conseguindo se aproximar de você de maneira efetiva. Né? Você é um médium e, como médium, este ressentimento não está nos deixando trabalhar. A gente precisa que você resolva isso. Como é que resolve? Quem ouviu a história, lembra.
né? Emmanuel falou assim, descobre alguma coisa que ela quer muito e compra para ela. E aí o Chico fez lá uma parcela a perder de vista de um crediário para comprar uma máquina de costura. E quando chegou a máquina de costura que a senhorinha queria, disse que ela deu um abraço tão agradecido no Chico que a nódoa que tinha de ressentimento guardada se desfez com esse abraço, com esse aconchego. Então, como é que você faz para se libertar de um ressentimento? Qual é a receita? Oração. Por quem? Por você? Não. Por quem te machucou. Pede a Deus que abençoe, pede a Deus que ampare, pede a Deus que conduza ao bem. Pede a Deus que modifique o seu sentimento para com Ele, para que você possa acolhê-lo da melhor forma possível. A única forma da gente realmente virar essa chave é se importando verdadeiramente. É construindo e fazendo com que a misericórdia aconteça. O que a gente não pode é se sentir como leão no início da história, né, que a gente estava falando. Porque mais dia, menos dia, a gente nessa rede de apoio que é a humanidade toda, vai precisar um do outro. Então, construir a misericórdia é aquilo que Jesus nos disse que a gente tinha que fazer, é aprender a amar. E sim, um dia a gente vai aprender a amar a todos. Mas, primeiramente, a gente precisa entender que amar e perdoar não é se deixar ferir repetidas vezes. É ter respeito consigo e, se necessário, cuidar para que você não seja sistematicamente ferido. Mas que você também não se ressinta. Lava o potinho, né? Ângela não gostou do potinho. Lava o potinho, não guarda ele para si, né? A gente não merece isso. A gente merece melhorar, sim, e sintonizar essa misericórdia que só tem a nos auxiliar e muito. Eu acho que serve para a vida, né? O Evangelho tem que servir para a vida, né? E por aqui a gente encerra a nossa fala de hoje, tentando ter deixado para vocês aí algumas coisas para vocês pensarem, sorrirem, contarem no almoço de domingo. Muito obrigada, Cris. Muito bom, né, gente? Como ser bem-aventurado é ser feliz. A Cris trouxe aqui para a gente, né? Formas da gente pensar como ser feliz, ser misericordioso. Tenho certeza que todo mundo hoje saia daqui cheio de vontade de entender mais, compreender o irmão quando fizer algo assim não muito legal com a gente, né? Vamos procurar entendê-lo, porque queremos ser felizes. O irmão também merece ser feliz, né? Muito obrigada, Cris, mais uma vez. Cris, a gente pede para você fazer nossa prece de encerramento. E nessa prece, né, a gente possa fechar os olhos, sentir essas presenças amorosas que caminham ao nosso lado e que com certeza estão aqui, aguardando essa oportunidade para se aproximarem de nós. Que esperam essa oportunidade para nos ajudar a tirar as nódoas de ressentimento que ainda guardamos nos nossos corações. Jesus, Mestre querido,
A tua misericórdia nos faz entender que até hoje tu nos mostra os caminhos para que possamos alcançar a tua presença. Ajuda-nos, Senhor, a limparmos os nossos corações. Fluidifica as águas que foram aqui trazidas ou aquelas que estão sendo colocadas nos lares daqueles que sintonizaram conosco. Permite, Senhor, que mais uma vez nós possamos juntos nos melhorarmos, aprendendo a amar, a perdoar, a seguir em frente, a ter misericórdia. Auxilia-nos também, Mestre, a sermos o intermediário do Teu amor, aonde quer que estejamos, transmitindo serenidade, alegria e amor nos nossos lares, nos nossos empregos, em toda parte. Fica conosco agora e sempre, Senhor, e nos permite iniciar agora a primeira parte do trabalho da noite de hoje, graças a Deus.